Bom, então como nós havíamos dito, nós vamos dar início à aula de hoje, página 11, ok? Tópico 2, a conversão de Paulo. A princípio, Paulo se chamava Saulo. E importante é nós notarmos essa mudança do nome de Paulo. E vou até escrever aqui, ó. Bom, antes de se chamar Paulo, o nome Paulo quer dizer pequeno, tá? Para quem não sabe. Ele se chamava Saulo, Saulo de Tarso. Tarso, que era a cidade aonde Paulo nasceu. Cidade de Tarso, uma cidade pequena, de onde Paulo nasceu. O nome Saulo, eu agora me fugi o significado do nome Saulo, mas Saulo vem de Saul, tá? Vem de Saul. E Saulo é nome hebraico. Paulo é nome romano, A pergunta que surge é, por que a Bíblia ela faz questão de alterar alguns nomes? Por exemplo, o primeiro a ter o seu nome alterado na Bíblia foi Abrão. Abrão para Abraão, depois Sarai para Sara. Você vai ver José também, José, ele teve o seu nome alterado, no nome hebraico José, mas o nome egípcio o finalzinho dele é isso aí, Agora me fugiu, Zenat Paneia, Zenat Paneia, o nome de José em egípcio. Também nós temos aí outros que tiveram seus nomes. Cefas passou a se chamar Pedro, Importante, Mateus era Levi, Antes de ser Mateus, ele era Levi. Então, a Bíblia ela faz essa questão de trazer em determinadas circunstâncias, em determinados personagens, essa mudança de nome. No caso aqui de Paulo, que antes era Saulo, quando houve essa mudança, você vê o relato de Lucas, em Atos capítulo 9, ele, sem uma explicação prévia, ele muda, passa a citar Saulo, chamando ele de Paulo. E isso tem um aspecto espiritual, porque Paulo ele foi chamado para ser pregador e missionário aos gentios. Lembra? Gentios, outras gentes, estrangeiros. E Saulo era um nome hebraico. Então a mudança de Saulo para Paulo está atrelado à sua conversão do judaísmo para o cristianismo e também do seu apostolado. Que o seu apostolado não seria dentro da geografia israelita, mas sim dentro de uma geografia mais ampla, para o mundo, para as nações. E por isso da necessidade. Saulo, ele estaria centralizado em Israel, mas Paulo é um nome gentil, é um nome que vai alcançar, ou o seu apostolado alcançaria outras gentes. Alguém mais não tem a apostila? Todos têm? Você não tem?
Bom, então vamos aí na página 11, Deus abençoe. A conversão de Saulo. O ministério de Felipe ilustrava as passagens da igreja às novas localidades e novos grupos. Depois do ministério de Jesus, a conversão de Saulo é o acontecimento mais importante da história do cristianismo, porque não apenas liquidou um inimigo ativo do evangelho, como também transformou num dos seus principais pregadores. Antes de qualquer coisa, é importante nós entendermos a razão da graça que alcançou Paulo por intermédio da conversão. A palavra conversão vem de convergir, tá, gente? Convergir. E esse verbo convergir, dentro do idioma grego, é uma palavra chamada de metanoia. Metanoia, né? Metanoia é a junção de duas palavras gregas, meta, noia. A palavra meta traz a ideia de mudança, e a palavra noia, mente. Então, se você for juntar a palavra, convergir, que vem de conversão, e no original grego é uma palavra chamada de metanoia, e metanoia é a junção de duas palavras, meta mais noia. Então, metanoia nada mais é do que uma mudança de mente, mudança de mente. A palavra conversão, ela está muito atrelada à mudança de sentido. Quem aqui lembrando os seus períodos de aula prática de volante, quando você entrou no carro, pegou o volante, o instrutor orientou você da partida do carro, colocar a primeira, e ele falava assim: conversão à direita, o que você tinha que fazer? Virar à direita. Conversão à esquerda, virar à esquerda. Então, essa é a ideia de conversão, mudança de mente, mudança de sentido. Isso aqui você pode ver, a palavra metanoia aparece lá em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos vivos, santos, agradáveis a Deus, e que o vosso culto seja racional, e não vos conformeis com este mundo, mas, metanoia, transformai-vos pela renovação da sua mente. Metanoia. A palavra metanoia, ela vai dar origem à palavra metamorfose. Metamorfose é se transformar em outra fisionomia, em outro aspecto, em outra imagem, enfim. Então, essa é a ideia de que Cristo introduziu na vida de alguém que estava a serviço da religião. Interessante que quem aqui é religioso? Quem aqui se considera um religioso? Ninguém é religioso aqui, gente. Todos nós somos religiosos. Por que nós somos religiosos? Porque nós somos praticantes de uma religião. Entenda uma coisa, que quando nós falamos de religiosidade, não há nada errado em nos considerarmos religiosos, tá, gente? Porque o termo religioso vem de alguém que pratica uma religião. Deixa eu só, para nós entendermos, o termo religião vem do latim religare, que para o português significa reenigar-se. Tanto a ideia de que nós estávamos desligados de Deus, e aí através da religião nós nos religamos com Deus. Esse é o sentido da palavra religião, ok? Religião é religar,
Religare significa religar-se, ou religar com Deus. Claro que dentro do termo religião, existem várias religiões, vários segmentos, e dentro de cada segmento, cada um utiliza-se das suas doutrinas para levar o homem a Deus ou aos deuses. Dentro do cristianismo, nós também somos religiosos, porque tem a religião católica, religião espírita, religião kardecista, e nós fazemos parte da religião cristã. Então você é um religioso. Você é um religioso. Por quê que você é um religioso? Porque você pratica uma religião, que é o cristianismo. O problema é o termo religiosidade. Eu sou religioso. O problema é a religiosidade. Por que eu sou religioso? Porque eu pratico uma religião. E qual é a minha religião? A religião cristã, o evangelho. E o evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho é a graça de Deus na minha vida. Então eu sou religioso. Mas a religiosidade é as práticas de um religioso. E aí tem uma linha tênue. Qual é a linha tênue? As práticas de um religioso é as atividades que ele executa dentro da sua religião. E essas atividades que executamos dentro da religião, quais são essas atividades? Pastorear, ficar na porta, dar o dízimo, cultuar, congregar. Essas atividades que a gente faz normalmente, ela pode mascarar uma religião que na prática pode ser não aquilo que você está dizendo ou fazendo. Porque todas as vezes que eu substituo a fé por aquilo que eu faço na igreja, aí eu me torno uma pessoa com aspectos de religiosidade. Eu sou religioso. Por quê? Porque eu participo de uma religião. Só que eu não posso pegar as atividades que eu faço dentro dessa religião, substituir pela minha fé. O que eu faço é resultado daquilo que Cristo fez na minha vida. Por quê? Porque é muito comum a gente querer, por exemplo, substituir os nossos erros pelas atividades que a gente faz. É mais ou menos assim: pisei na bola com Deus, falhei, errei. E ao invés de buscarmos o arrependimento, a gente passa a semana inteira dentro da igreja para tentar consertar aquele erro que a gente teve. Aí é perigoso. Aí eu vou cair na religiosidade. E aí eu vou me assemelhar aos fariseus. Os fariseus, por exemplo, na prática do adultério, eles adulteravam. Desde que não houvesse flagrante, eles estavam isentos, porque a lei dizia: olha, se for pego no ato do adultério, pena máxima, apedrejamento. Mas muitos adulteravam, mas como não tinha a testemunha ocular, ficavam isentos. E aí eles praticavam a religiosidade como se nada tivesse acontecido. A religião do judaísmo como se nada tivesse acontecido. Aí Jesus vem e conserta esse erro, dizendo: olha, o adultério não precisa ter contato físico, basta um homem olhar para o corpo de uma mulher e desejar dentro dele, eles já caíram em adultério. Jesus corrige esse erro, essa religiosidade, e assim com outras demais coisas. A gente não pode substituir os nossos erros com as nossas atividades religiosas. É por isso que Jesus, uma certa vez, diz: olha, se você tiver algum problema com alguém e vier trazer a sua oferta, não adianta você trazer a sua oferta e ter problema de relacionamento com alguém. Deixa a sua oferta, vai resolver o problema de relacionamento, resolva o problema e depois você vem e traga a sua oferta. A gente tem esse ciclo vicioso de tentar consertar os nossos erros com as nossas atividades, e aí nós praticamos religiosidade. Então existe essa linha tênue da religiosidade. Nós somos religiosos,
Só que a gente não pode colocar as nossas atividades acima da nossa fé, porque aí eu vou cair na religiosidade, e religiosidade nada mais é do que mascarar uma verdade que não é a minha, não é a minha verdade. Isso é perigoso. Sabendo nós dosar essa questão da religiosidade, nós vamos chegar na conversão, mudança de mente, metanoia, que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era religioso, ele praticava a religiosidade, em nome de Deus ele prendia e matava os cristãos, e isso é perigoso. Vamos continuar? Alguma dúvida até aqui? Continuando. O apóstolo Paulo nasceu de uma família hebraica no começo do primeiro século. A sua cidade nativa era Tarso, uma movimentada metrópole na Cilícia. A Universidade de Tarso era famosa por seus cursos de filosofia e medicina. Lá existia o templo de Esculápio, deus da medicina. Servia como hospital e de clínica aos estudantes de medicina. Não se sabe se Paulo frequentou essa universidade, mas uma coisa é certa: dificilmente poderia fugir à influência da universidade. Sua educação: foi educado nos moldes estritamente judaicos, quando aprendeu a língua hebraica e as escrituras, sendo ensinada também a arte de fazer tendas. Então aqui nós temos a associação da sua fé com a sua atividade profissional. A Bíblia vai dizer, em Atos 18, versículo 3, Paulo ele vai declarar que as mãos dele, quer dizer, que ele foi acusado de estar se beneficiando, de supostamente sendo financiado pela igreja. Muito pelo contrário, Paulo, ainda que orientando que o obreiro é digno de seu salário para Timóteo, Paulo abriu mão, olha só, ele abriu mão dos recursos financeiros, porque ele dizia que as mãos dele servia para construir tendas, ou seja, ele tirava do seu próprio sustento com as mãos o seu salário. Não que era errado ele usar, ele teria o direito e a legitimidade de poder usufruir dessa patência, de ser sustentado pelas igrejas. Só que Paulo, ele vem de um contexto de perseguição. E qual era a perseguição? As pessoas tinham dificuldade, principalmente judeus, de acreditar que aquele homem, de fato, era convertido ou não, porque até então, por exemplo, ele saiu para Damasco para perseguir os cristãos, se converte, tem um encontro com Jesus, 3 dias depois está pregando Jesus ressuscitado. Então é difícil você acreditar numa pessoa que há 3 dias atrás estava armado, com cartas, com alvará, né, de prisão nas mãos, indo em busca de pessoas para maltratar, matar, humilhar, fazer com que as pessoas negassem o nome de Jesus, e 3 dias depois está no centro de Jerusalém falando do amor de Cristo. Quem já passou por esse tipo de situação? De você ser desacreditado pelos seus amigos por causa da sua nova conduta? Principalmente quem veio aí, por exemplo, do mundo do crime, tem dificuldade, até entre os seus antigos comparsas, de apresentar uma mudança, porque veja, é uma mudança radical, e essa questão de todos aceitarem essa nova condição, essa nova posição, leva-se tempo, gente, né? Tente imaginar alguém que usava uma arma para assaltar, para matar, agora é evangélico. É por isso que a sociedade tem dificuldade. Quem já ouviu aquela historinha, agora é evangélico, agora diz que é crente? Você entendeu? Então, Paulo passou por isso, e sendo assim, e ainda mais com o agravante das pessoas não aceitarem o seu apostolado. Por quê? Porque o grupo dos 12 era o grupo oficial dos apóstolos, não havia um 13º apóstolo. Aí Paulo, agora convertido, diz que é apóstolo, só que ele diz que ele é apóstolo porque Cristo o chamou para ser apóstolo.
Então ele tem essa dificuldade de aceitação no grupo. E haja vista que quando ele vai para Jerusalém falar que teve um encontro com Cristo, os demais apóstolos não acreditaram nele. E aí surge em cena um homem chamado Barnabé, que apostou em Paulo. Vocês lembram da briga entre Paulo e Barnabé? Quem já leu na Bíblia que Paulo e Barnabé quase chegaram às vias de fato? Por causa de João Marcos, o evangelista Marcos. Ó, só para vocês terem uma ideia, né? A Bíblia vai dizer que Paulo e Barnabé, eles tiveram um atrito. Qual é a razão do atrito? Na primeira viagem missionária, veja que quando foi Barnabé, olha só, foi Barnabé que abraçou Paulo quando ele se converteu. Por quê? Porque Paulo, ele sai de Damasco, aonde ele estava na casa de Ananias, lembra da rua direita? Ele sai da casa de Ananias, vai para Jerusalém, para onde? Para o meio dos apóstolos, buscar mais informações sobre o Evangelho. Quando ele chega no grupo dos 12, ele não é aceito. Por quê? Os apóstolos tiveram dificuldade de aceitar aquele homem. E aí, quem que aparece para dar um voto de confiança para Saulo? Barnabé. É Barnabé que olha para o grupo dos 12 e não diz: não, deixa Paulo ir comigo para a igreja de Antioquia. Porque o grupo dos 12 designou Barnabé para ser o pastor da igreja de Antioquia. E Barnabé, quando recebe Saulo, e Saulo é rejeitado pelos 12, Barnabé pede autorização para os apóstolos para levar Saulo com ele para a igreja de Antioquia. Lembra do texto que nós lemos? Atos 13, na igreja de Antioquia, Paulo, Barnabé e os demais doutores, mestres, profetas. Lembra do texto que nós lemos? Então ele é levado para a cidade de Antioquia para ser auxiliar de Barnabé. Paulo é auxiliar do pastor Barnabé. Quando eles vão fazer a primeira viagem missionária, o primeiro companheiro de missão é Barnabé. Então, toda a primeira viagem missionária de Paulo em Atos fez 3 viagens missionárias. Toda a primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé é o companheiro de Paulo. É Barnabé que está em todos os perigos, os momentos de prazer, de aflição, de angústia, é Barnabé. Só que nessa primeira viagem, Saulo, ele monta uma caravana de missionários para o acompanhar. E dentre esses está um jovem chamado João Marcos. João Marcos é o Marcos do Evangelho de Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. João Marcos vai com a caravana. Agora dá uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 11. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Você que está em casa também pode estar acompanhando. A partir do versículo 26. Segunda carta de Paulo, capítulo 11, versículo 26. Quem pode ler? Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ponto. Esse relato aí que você acabou de ler, é Paulo respondendo a um grupo de judaizantes que acusam Paulo de ser falso apóstolo, chegando até a duvidar da cidadania
judaica de Paulo. No versículo, ou nos versículos anteriores ao versículo 26, Paulo vai dizer: são hebreus? Eu também sou. E aí ele vai defender, aí ele vai relatar o sofrimento deles, o sofrimento dele, Paulo, e da sua equipe de missionário. Isso aqui o que você acabou de ler, isso é a vida de um missionário, tá? Não é como os missionários de hoje, os missionários dos púlpitos, que não bota a cara para fora. Esse aí é a vida de missionário, tá? Paulo vai dizer, ó, era só chuva, não tinha Uber, não tinha. Você entendeu? Paulo vai dizer que ele sofreu três vezes naufrágio, foi apedrejado 3 vezes. Aí ele conta perigo nos rios, perigo nos mares, perigo entre os compatriotas, perigos entre os falsos irmãos, perigo de fora, perigo de dentro, passei fome, jejum, estive em nudez, ou seja, não tinha roupa para vestir. Enfim, ele passa essa série de dificuldades que nós acabamos de ler aí. Quando João Marcos participa da primeira viagem e ele presencia todo esse sofrimento, antes de terminar a primeira viagem, João Marcos desiste de fazer missões com o grupo de Paulo e Barnabé. Ele olha para aquele todo sofrimento, é como mais ou menos assim, sabe aquela pessoa empolgada? Vamos fazer a obra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando ele vê as dores de parto de uma chamada, a pessoa, opa, sabe aquela pessoa que começou a 1000 por hora? Quando ela vê a dificuldade, ela vai reduzindo a velocidade. João Marcos abandona a equipe de missão e volta para Jerusalém. Paulo e Barnabé terminam a primeira viagem. Agora Paulo e Barnabé, ao terminar a primeira viagem, vai programar a segunda viagem. E nessa segunda viagem, Barnabé chama Paulo e diz assim: Paulo, vamos dar uma outra oportunidade, vamos chamar João Marcos de novo. O que Paulo diz? Não. Ele nos abandonou. É nesse momento que rompe-se Barnabé, ou a amizade, entre aspas, rompe-se. Barnabé faz as suas viagens missionárias acompanhado de João Marcos, e Paulo agora tem um novo companheiro, Silas. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 14, capítulo 13, capítulo 14. Silas agora é um novo companheiro de Paulo. Porém, a história bíblica vai se desenrolando. No final da sua vida, lá na segunda carta a Timóteo, lá, acho que capítulo 3, quando Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele vai dizer que Demas o abandonou, que Lucas está com ele. Aí ele vai citar João Marcos: manda-me chamar João Marcos, porque me é útil no ministério. Isso no final da vida dele. A pergunta que surge é: o que fez João Marcos ser útil no ministério de Paulo, sendo que na segunda viagem Paulo não quis a presença dele? O que foi que mudou? A experiência. Porque veja bem, na segunda viagem missionária, quando João Marcos passa a acompanhar Barnabé, João Marcos, agora mais experiente, agora é o braço direito de Barnabé. João Marcos ganha destaque. João Marcos, ele é um excelente missionário. Ganhou não só experiência, ganhou qualidade de obra, ganhou almas para Cristo. E no final da vida de Paulo, Paulo reconheceu que Paulo errou a olhar para um jovem que estava iniciando o seu ministério e não dar uma outra oportunidade para ele. Aí ele vai declarar na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3 em diante: manda-me chamar João Marcos, porque me é útil no ministério. Paulo reconheceu
duas coisas. Primeiro, que ele errou ao julgar precipitadamente alguém que estaria só começando. E segundo, reconheceu a eficácia do discipulado de Barnabé. Porque veja bem, só existe o Evangelho de Marcos porque Barnabé apostou em alguém que a princípio fracassou. Hoje em dia nada, né? Alguém Sim, muito difícil. Hoje em dia, alguém no primeiro momento não deu certo, não funcionou, a gente descarta. Quantos e quantos pregadores nós teríamos se a igreja, quando eu falo igreja, eu falo de forma geral, se a igreja desse uma outra oportunidade? Aliás, nós somos frutos de uma segunda chance. Sim ou não? Sim. Quem aqui é fruto de uma segunda chance? Às vezes 3, na terceira, quarta, quinta chance. Você entendeu? Só temos o Evangelho de Marcos hoje porque Barnabé apostou em João Marcos. Olha só, se fosse veja bem, Paulo já era missionário, já era convertido, mas não teve a visão de Barnabé. E no fim da sua vida ele reconheceu que João Marcos era útil para o ministério. E é João Marcos que vai escrever o Evangelho. Olha que coisa fantástica. Até o grande apóstolo cometeu seus equívocos. Ele era um pouco exigente. Quem? O apóstolo Paulo era um pouco exigente. Exigente e transigente. Também ele já veio com A escola de formação dele era assim. Paulo cresceu aos pés do professor Gamaliel. Gamaliel, ele era um professor, ele era, digamos assim, o reitor da faculdade em Israel, em Jerusalém. Então, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, essa rigidez, essa exigência, Paulo cresceu com aquilo. Só que aquilo que, por exemplo, você pode ter facilidade em absorver costume, cultura, jeito de trabalhar, outras pessoas têm dificuldade de se adaptar. E aí, Paulo, nesse caso, ele foi intransigente e exigente. E Barnabé, o nome Barnabé significa filho da consolação. Barnabé é aquele paizão. Paulo se esqueceu que foi Barnabé que deu uma segunda chance para ele, lá atrás, quando ninguém aceitou ele. Quando ninguém aceitou Paulo, Barnabé abraçou. E Paulo nesse momento esqueceu do que Barnabé fez com ele, quando olhou para João Marcos e disse: ele falhou, eu não quero ele. Há ou não há pessoas assim, gente? Tem uma pessoa que no ministério, é evangelista hoje. Lá no começo, eu ia fazer muita visita com ela em Óculos, em vários lugares. E uma coisa eu acho muito meio evangelista hoje, assim, porque ela dá oportunidade para a pessoa, ela não olha essa pessoa que tem conhecimento, ela dá oportunidade e deixa você fazer. Isso é importante. A gente precisa dar oportunidade. Não só oportunidade ministerialmente, mas oportunidade de vida para as pessoas. Gente, se nós não dermos outra oportunidade para as pessoas que erraram com a gente, nós nos tornamos indignos das misericórdias de Deus, até porque você é fruto de uma segunda chance de Cristo. Até o ministério da pessoa. Sim. Né? Sim. Talvez ali está uma pedra valiosíssima, porque ela falhou na primeira missão dela, na segunda missão dela a gente descarta. Numa geração de descartáveis, vou até abrir um debate aqui para o aborto, para a questão do aborto, aonde, por exemplo, no nosso país vizinho aí, a Argentina, o aborto foi legalizado, ou seja, gravidez indesejáveis ou desejáveis, mas não estavam preparados. Agora você pode eliminar uma pessoa que não tem direito a escolher
O ser humano que está sendo gerado, que não tem o poder da escolha que a mãe tem. A mãe escolheu ter, e a mãe agora pode escolher tirar, mas aquele feto não tem esse direito. Por quê? Porque alguém está tirando a oportunidade de dar uma chance. E aí surgem os grandes homens da nossa sociedade. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Se fosse por causa da mãe dele, ele não teria nascido, porque a mãe dele tentou o aborto, e hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Albert Einstein, o maior cientista, a mãe dele tentou o aborto. Já pensou se ela consegue? Nós iríamos perder o grande cientista, o grande jogador de futebol. Então, nós somos frutos de uma segunda chance, e isso a gente tem que levar para as outras pessoas também. Biblicamente falando, quantas chances tem que dar? Porque tem pessoa também que... Tem um limite, né? E se tratando de oportunidade de salvação, as chances têm que ser ilimitáveis, assim como o perdão. Quando alguém retém o perdão, ela está sendo injusta com Jesus. Quando eu não libero o perdão, eu estou sendo injusta com Jesus, porque Jesus me amou com todos os meus defeitos. Paulo, ele vai dar uma declaração seguinte, lá em Corinto. Corinto não, agora me fugiu o texto, mas ele vai dizer o seguinte: o amor de Cristo me constrange. E ali a palavra constrange tem o significado de vergonha. Paulo está dizendo que o amor de Cristo por ele o envergonha. E por que o amor de Cristo envergonha Paulo? Porque Paulo, ao olhar o seu semelhante, não consegue o amar como Cristo ama ele, Paulo, com todos os defeitos dele. Ele mostrou isso para nós na cruz do Calvário. Exatamente. Quem é que lembra do texto que Paulo vai dizer o seguinte: olha, aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Já tentou imaginar que aquilo que Paulo não queria fazer, mas ele acabava fazendo? A Bíblia não diz, mas tente imaginar. E ele não conseguia, Paulo, diante dessa declaração, ele tinha dificuldade de amar o próximo, porque o próximo erra com ele, mas ele erra sempre por Cristo, por causa dos seus erros. Essa é a grande questão. Se eu não consigo perdoar, eu estou sendo injusto com Cristo, porque Cristo me ama. Gente, dá uma olhadinha para você, olha quantos defeitos você tem. Mas assim, normalmente a pessoa que exige muita perfeição, ela acaba errando por isso. Sim. Porque ela acaba cobrando demais das pessoas, esquecendo. Exatamente. Exatamente. Infelizmente nós temos esse lado da moeda, né? A transigência e a exigência, acaba a pessoa se tornando antipática, até maléfica, no sentido de prejudicar o ambiente, né? Chegou a dinâmica dessa daí na Renascer. Põe a 20 qualidades suas, eu pergunto para Deus como é bem por aí. Vamos continuar. Religião. Por convicção, ele era fariseu. Gente, o termo fariseu, olha só, o termo fariseu não era de tão ruim. Por que não era de tão ruim? O termo fariseu significa separado, santo. O termo fariseu começou a ser vinculado entre os israelitas após o cativeiro da Babilônia, quando eles retornam, porque conforme Nabucodonosor invadiu Israel, ou Jerusalém, ele destrói o templo, destrói o local da adoração. Quando eles vão para o cativeiro, lá na Babilônia, não tem templo, então começa a surgir as sinagogas. O que é as sinagogas? Pequenos ambientes onde os judeus se reuniam para ler a Torá e fazer as suas orações.
quando eles voltam para Jerusalém, eles trazem essa filosofia da sinagoga. Então, em Jerusalém já não tem mais o templo, ou o antigo templo. Então, eles começam a fazer suas orações e a leitura da Torá dentro das sinagogas. O Cláudio pode me ajudar, ele esteve lá em Israel. As sinagogas normalmente eram em forma de oval, certo? Em oval, e no centro ficava uma pedra que era feita de púlpito, como se fosse um púlpito, e ali o rabino lia a Torá diante da plateia, que sentava-se, em pequenas arquibancadas, de forma oval, e o rabino ficava no centro fazendo a leitura da Torá. Esse costume eles trouxeram para Israel, e para que houvesse a questão de um grupo religioso ou uma classe religiosa, que hoje seriam os obreiros, começou-se a difundir-se o termo fariseu. O termo fariseu é oriundo do termo nazireu. O termo nazireu significa a mesma coisa: separado, santo, consagrado. O maior nazireu do Antigo Testamento, um dos nazireus mais destacado no Antigo Testamento, é Sansão, onde nós temos ali a presença do seu nazireado. E ali um nazireu, diferente do fariseu, tá? Qual que é a diferença de fariseu para nazireu? Um fariseu, ele não poderia raspar o cabelo, tomar bebida alcoólica e não tocar em cadáver. O fariseu, além de não tocar em cadáver, não tomar bebida forte e não raspar o cabelo, o fariseu ele tinha uma responsabilidade de retransmitir a lei, a Torá. Veja que na época do nazireado, nos primórdios da nação hebraica, não tinha ainda a lei, e os fariseus, além de guardar os requisitos de nazireado, era alguém que retransmitia e interpretava a Torá, a lei de Deus, além de auxiliar os sacerdotes ou os rabinos dentro da sinagoga. Essa era a diferença, é pouca. Então, o termo fariseu, por exemplo, alguém ser escolhido para ser um fariseu era um privilégio. Um privilégio. É como se hoje alguém fosse consagrado a evangelista, a pastor, a presbítero, a diácono. Era um grande privilégio. Por que o termo fariseu se tornou pejorativo? Por causa da conduta, não da grande maioria, mas de uma minoria. E quando você lê Mateus capítulo 23, depois vocês leem em casa, Jesus vai condenar não o sentido do nome fariseu, mas a prática do fariseu. Porque, resumindo Mateus 23, porque você vai ver Jesus censurando, e no capítulo 23 inteirinho de Mateus, Jesus vai condenar a prática dos fariseus que não corresponde com aquilo que eles ensinam. Jesus vai chamar de hipócritas. Ai de vós, fariseus hipócritas. Ou seja, todo o conteúdo dessa censura de Cristo em Mateus capítulo 23 está atrelado ao comportamento dos fariseus. É mais ou menos assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é condenado por Jesus. Então, o termo fariseu a princípio não é pejorativo. Hoje, se eu chamar você de fariseu, você vai, terminando a aula, você vai querer me bater. Mas a princípio, o termo fariseu era alguém separado para o ministério da sinagoga. Vamos lá, continuando. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. Até aqui vocês estão pegando, gente? Sim. Vocês estão muito calados. Fariseu. Fariseu. Por convicção era fariseu,
e seu zelo se mediu pela intensidade com que perseguia a igreja. Após sua conversão, ficou cheio do Espírito Santo para sua nova tarefa. Seu ministério começou imediatamente em Damasco. Em Gálatas, fez referências à sua visita à Arábia por esse tempo. Abrem a Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 17. Nós vamos aprender aqui agora o princípio do apostolado do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Acharam? Quem pode ler 1,17 de Gálatas? Nem tornei a Jerusalém, até como já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que chama a atenção é que esse texto, depois vocês leem o contexto deles em casa, o texto está dizendo que Paulo, ele aceita o Evangelho, vai para Jerusalém, só que em Jerusalém o grupo dos 12 não recebe bem a questão do Paulo convertido, e Paulo então, antes de ir para Antioquia e fazer missões, ele vai para o deserto da Arábia. Segundo as tradições, Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia, sozinho com Cristo. Estou lembrado do texto da ceia? O que eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dito: tomai deles todos e bebei, porque esse é meu sangue que é partido por vós. Tomai o meu pão, tomando o pão, comei e bebei, porque no meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Eu te pergunto, quem te ensinou isso para Paulo? Foram os apóstolos? Ele aprendeu tudo isso de Cristo, direto da fonte no deserto. Porque eu recebi do Senhor, e o que eu recebi do Senhor eu vou ensinar para vocês. O Senhor me ensinou lá no deserto, que quando vocês forem celebrar a ceia, não vos ajunteis para comer e beber, mas o que eu recebi do Senhor, eu vos ensino. Na noite em que ele foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, ele partiu disso. Quem come, bebe indignamente. Ele aprendeu direto de Jesus no deserto. Aonde eu quero chegar? Antes dele iniciar o seu ministério, ele teve um período de reclusão com Cristo no deserto. Ele saiu de cena. Por quê? Por que ele saiu de cena? Ele precisava pagar a imagem do antigo Paulo. A imagem do antigo Saulo ainda estava muito presente na vida dele. O que ele teve que fazer? Sair de cena. Ele saiu de cena, durante 3 anos foi para o deserto da Arábia. Quando ele volta como apóstolo. Veja que, partindo do pressuposto que isso é um princípio de vida cristã, tem horas que a gente precisa sair de cena. Tem horas que a nossa imagem se desgasta, e aí a gente precisa desse tempo no deserto da Arábia, até para se reciclar. A gente precisa de um isolamento social, para que possamos voltar transformado. Ele vai para o deserto com a chanceler de perseguidor da igreja, e volta como apóstolo. É necessário, em alguns momentos do nosso ministério, sairmos de cena, principalmente naqueles momentos em que a imagem está desgastada. A gente precisa sair de cena, para quando você voltar, você chegar diante daqueles que serão
seus ouvintes e declarar: o que eu recebi do Senhor também vou vos ensinar. Isso é importante. Às vezes, repetindo, é necessário sair de cena. É necessário. Não é que você vai se desviar, não, pelo contrário, você vai se reciclar. É necessário fazer essa reciclagem. Por quê? Porque ninguém é máquina aqui. Nós somos seres humanos. Nós temos problemas emocionais, desgastes emocionais, desgastes físicos. Opa, deixa eu sair um pouquinho de cena. Eu preciso apagar a minha antiga imagem. Nós podemos tirar essa interpretação de Paulo, como Jesus fez também na hora que ele ministrou a ceia, que ele já sabia um traidor, e ele sabia que ali seria um decreto para ele ir para o... Até a retirada dele para o horto, para o jardim do Getsemane, era um momento de: vamos sair de cena, eu preciso sair da multidão, né? Continuando, a nova fé de Paulo levou a um conflito com seus anteriores colegas judaicos e para sua segurança foi obrigado a fugir da... Veja aí, Atos 9, 23, e aí depois nós iremos para o intervalo. Atos 9, 23. Acharam? Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-lo. Pega o versículo em que ele anteriormente, pastor Sérgio, aonde ele está indo, eu acho que é o verso 3, aonde ele está indo para Damasco, Verso 3? de Atos 9, quando ele, Paulo, ouve a voz de Jesus dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É o 4. E Paulo não está sozinho nessa caça aos cristãos. Veja o 4. Quem pode ler o 4? Bem alto. 9:4 de Atos. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Continue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz: não vem, contudo ninguém. Esse texto narra a conversão de Saulo ou dos seus companheiros de caça aos cristãos? Quem é que se converte no texto aí? Só Saulo. Os companheiros de cristãos continuaram nas perseguições anteriores. Se você pegar esse versículo, os companheiros de Paulo, e ler o versículo 23, onde está relatando que os judeus queriam matar Paulo, esses judeus que queriam matar Paulo são esses compatriotas dele que estavam com ele a caminho de Damasco. É os mesmos, esses judeus que querem matar Paulo no versículo 23, provavelmente, e há coerência para a gente pensar dessa forma, são os antigos companheiros de Paulo de caçada aos crentes, dos versos 3 ao 7. São os mesmos. E eu acho que foi aqui que eu disse. Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele vai orar 3 vezes a Cristo para tirar o espinho na carne. Vocês lembram? Sim. Até hoje, a Bíblia não fala qual é esse espinho na carne,
mas existe uma corrente teológica que defende a ideia de que esse espinho na carne, que quando toda vez se encontra com esse espinho na carne, esse espinho na carne são demônios que os esbofeteia, que é isso que o texto diz, lá de 1 Coríntios 12, esse espinho na carne são demônios, figura de linguagem que Paulo está usando. Demônios ali são pessoas, que quando Paulo os encontra, esses esbofeteiam, dão uma surra em Paulo. Há uma corrente teológica que defende que essas pessoas que encontram Paulo e os esbofeteia, e Paulo pede para Cristo 3 vezes tirar essas pessoas do caminho de Paulo, aí Cristo diz: não, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Jesus responde. Esses que esbofeteiam Paulo são esses judeus do verso 23, que são os antigos companheiros de Paulo, dos versos 3 ao 7. Essa é uma teoria que tem coerência, porque o texto lá de 1 Coríntios 12, que narra o espinho na carne, Paulo em alto bom som declara que toda vez que encontra eles os esbofeteia, ou estes dão uma surra em Paulo, e aí ele pede para Cristo tirar o espinho na carne. E por que Paulo é esbofeteado? Segundo essa mesma corrente teológica, esses antigos companheiros de caça aos cristãos, dos versos 3 ao 7 de Atos 9, os mesmos que querem matar Paulo, de Atos 9, 23, quando encontra Paulo, em 1 Coríntios 12, o esbofeteio. E se Paulo reage, ele é o antigo Paulo, o antigo companheiro deles. Se Paulo não faz nada, de fato Paulo é convertido e transformado. Paulo não aguenta esse confronto. Toda vez que sai em missão, encontra os seus antigos companheiros de caçada. E os seus antigos companheiros de caçada, para testar a fé de Paulo, agridem, batem nele. Paulo pede, segundo a corrente teológica, Paulo pede para Jesus acabar com isso. E Paulo diz: eu não vou acabar, porque esse é o meu termômetro para saber se você... Intervalo.